Oi pessoal, tudo bem? Eu fiquei de propor um último diálogo com vocês a respeito das análises daquele último encontro nosso, que infelizmente minha conexão deu problema, eu não consegui estipular uma comunicação um pouquinho mais coerente e fluida, porque tinha muito ruído em função da minha conexão com a internet. Então, venho por meio deste realizar esse último contato com vocês. Para a gente iniciar o vídeo de uma forma um pouquinho mais coesa, então eu gostaria de me apresentar novamente. Meu nome é Márcio Ramos, eu sou especialista em metodologia do ensino de artes, graduado em dança. Atualmente eu estou estudando licenciatura em pedagogia. E aqui, nessa disciplina de, vamos ler o nome porque eu nunca me lembro do nome corretinho, Conhecimentos, Atitudes e Habilidades Profissionais, ministrada pela professora Gislaine Sacchetti, no curso de graduação de Educação Física Bacharelado do Centro Universitário da Serra Gaúcha. Essa seria a apresentação, a introdução mais oficial que a gente poderia ter de um vídeo. Fiz isso para a gente poder relembrar que algum tipo de introdução indicando alguma informação de onde veio seria interessante que o vídeo de vocês tivesse. Muitos de vocês se apresentaram, falaram qual era a disciplina, o que vocês iriam fazer no vídeo, mas muitos de vocês também começaram diretamente no conteúdo. E aí eu tive algum problema no momento que eu estava fazendo as análises, porque alguns vídeos que não tinham nome, que vocês não se apresentavam, por sorte eles estavam colocados na plataforma do YouTube, daí eu ia lá no usuário e encontrava o nome do aluno. Mas outros eu recebi pelo WhatsApp da prof. E aí nesses vídeos que eu recebi o vídeo solto e o aluno não se apresentava, ficava difícil da gente poder se conhecer de fato. E essa não precisa ser uma introdução muito longa, mas o simples fato de eu começar dizendo: olá pessoal, meu nome é Márcio Ramos e hoje a gente vai falar sobre articulações corporais. E a gente segue com o conteúdo das articulações. O simples fato de eu dizer o meu nome, eu estou reconhecendo que existe também uma pessoa que me assiste e que está me escutando, porque a gente está iniciando um processo de uma relação. Então, quando a gente nomeia as coisas passam a existir. Então lembrem que isso é um detalhezinho, mas é um detalhezinho que cria uma gigantesca diferença. Gostaria de novamente agradecer os vídeos, elogiar muito vocês. Como eu falei para o professor e tentei falar naquele último encontro, não teve um vídeo que tivesse de alguma forma destoado, do qual eu não pudesse fazer alguma avaliação em função de que estava muito comprometedora a forma como a pessoa identificou o processo de comunicação. Muito pelo contrário. Todos vocês com suas particularidades estão de parabéns. Ah, mas eu tive um problema na fala. Ah, mas eu fiquei assim, falando tudo no mesmo tom. Ah, mas de repente eu fiquei muito tímido na hora. Isso são coisas que a gente identifica e a gente pode melhorar. O problema é quando é alguma coisa assim que a gente não consegue nem compreender a informação que foi passada. E todas as informações foram passadas. Então, parabéns para todos vocês. Fiquei muito feliz, aprendi muito com vocês. Então, é um momento que a gente tem essa troca muito interessante. Eu espero que vocês tenham, que eu possa ter compartilhado com vocês algum dos meus conhecimentos. E foi muito bom quando vocês compartilharam isso comigo. Então, eu queria agradecer. E aí eu vou ressaltar duas coisinhas de forma geral para todos. E isso não é só para vocês dessa disciplina, desse curso. São coisas que eu venho observando, é coisa que eu tento lembrar para mim. Primeira coisa é a relação com a câmera. Que a gente não estudou isso, a gente não trabalhou isso. Quando eu fiz as minhas análises dos vídeos de vocês, eu procurava me imaginar assistindo o vídeo ali naquele local onde vocês estavam. Tirando alguns vídeos que foram construídos especificamente para a linguagem do audiovisual, com edição, com imagens, com formas didáticas de passar o conteúdo. Olha quem é que está aqui querendo a minha gata, ela quer subir aqui no armário. Esse meu vídeo, por exemplo, ele está extremamente bem cotidiano.
porque a nossa relação já se estabeleceu de uma outra forma. Eu vou estar upando esse vídeo no meu canal do YouTube. Eu não tenho um canal do YouTube, é geralmente onde eu coloco alguns vídeos de produções, coisas que eu vou desenvolvendo. Mas aqui neste canal existe uma videoaula de improvisação teatral. Ali vocês podem me analisar. Todas aquelas coisas que a gente trabalhou, que a gente desenvolveu, sou eu dando uma videoaula sobre improvisação teatral. Aí vocês podem observar a forma como eu olho, a forma como eu tô falando, como que é a postura corporal, como é que tá a pronunciação das minhas palavras, porque aquele vídeo eu não sei necessariamente quem é que vai me assistir. Eu não tenho um interlocutor direto, eu sei que são pessoas interessadas em improvisação teatral. E eu realizei aquele vídeo dentro de um outro curso. Mas isso eu estou mencionando só para vocês poderem fazer uma diferenciação até da forma que a gente está se comunicando nesse vídeo para a forma do outro. Ou seja, a gente também não precisa manter uma constante. Por que eu estou falando dessa questão do vídeo? Durante todos os nossos encontros, a gente trabalhou com os conceitos da voz, postura corporal, o foco, o olhar e a questão do raciocínio. Mas todos esses elementos trabalhados para o momento do encontro, um momento onde a gente está presencial com as pessoas e a gente vai estabelecer relações com essas pessoas. Que tipo de relação eu quero ter com elas, que tipo de espaço eu tô, que tipo de forma eu posso me comunicar com elas, mais coloquial, mais formal, e assim vai se desenvolvendo a partir desses nossos pontos. Porém, da metade do curso, a gente teve uma bifurcação em função desse isolamento social e a gente começou a estabelecer tudo isso, que é para o presencial, trabalhando essa questão do corpo cênico, do corpo extra-cotidiano, que a gente falou lá naquele primeiro encontro presencial. Aqui a gente está estabelecendo tudo isso a partir de um dispositivo que nos permite a linguagem do audiovisual. A gente não está mais trabalhando somente com a linguagem do teatro, a linguagem da dança, essas linguagens que trabalham com o corpo cênico em relação aos outros que estão ali pessoalmente assistindo. Aqui a gente está se comunicando através da linguagem do audiovisual e isso precisa ter uma calibragem de todos os elementos que a gente trabalhou. Porque se antes eu tinha a postura do meu corpo podendo interferir a forma como o outro, o meu interlocutor, vai me perceber e vai ler o meu corpo, aqui se eu tenho uma câmera que está um pouquinho mais para cima e de repente eu estou me mantendo num olhar um olhar meio superior, ou se a câmera está muito para baixo, isso vai começar a alterar a nossa percepção. Ou seja, aqui a posição do nosso dispositivo também altera a percepção daquele que a gente está conversando. Então, nós não estudamos isso, a gente não teve tempo de investigar isso, mas se a gente mantém essa câmera fixa, a minha dica é: com quem eu estou falando? Quem esse dispositivo câmera vai passar a ser? É uma pessoa específica? É um grupo de pessoas específicas? Por exemplo, eu sei com quem eu estou falando. São os alunos do curso de Educação Física da FSG. Eu já conheço vocês, eu já vi vocês, então eu já tenho uma intimidade para falar com a câmera porque eu estou o tempo inteiro lembrando que são vocês que estão aí atrás. Diferente daquele outro vídeo que eu postei, vocês vão ver uma linguagem muito mais polida. Eu não admito determinadas situações que poderiam ser erro, por exemplo, a hora que eu fui lembrar o nome da disciplina não lembrava, minha gata aparecendo, essas coisas tudo não aparecem naquele vídeo, porque lá existe um certo decoro que a gente mantém essa postura. Aqui já neste vídeo agora já é completamente diferente. Então que vocês possam observar que tipo de vídeo vocês estão criando, que numa situação presencial seria que tipo de apresentação eu vou querer criar, em que ambiente eu estou, porque o ambiente altera muito a nossa oratória, a nossa forma de comunicação. Se eu tenho um ambiente mínimo, onde as pessoas estão próximas, eu vou ter um tipo de contato. Se eu tenho um ambiente amplo, com muitas pessoas, eu vou ter um outro corpo meu, né, se comunicando com aquele espaço. Aqui também, só que eu estou sempre no mesmo espaço.
O meu espaço ele não vai modificar, mas quando eu penso no meu interlocutor, quem é que está aí atrás, eu tento modificar a partir disso. Estou mencionando isso porque muitos de vocês eu observei, existe esse foco direto. Eu estou com óculos, talvez eu vá tirar para falar primeiro dessa questão do foco direto. Às vezes dá um pouquinho de reflexo para vocês poderem identificar direitinho. O foco direto que está se estabelecendo nesse momento, que a gente trabalhou, na questão do olhar, eu posso tranquilamente estar aqui olhando para o foco e falando e conversando e tudo está acontecendo, ou eu sei com quem eu estou falando e aí a tônica modifica, o meu olhar modifica. Existe uma constante lembrança minha de que existe e quem é que está aí atrás assistindo, e eu penso no raciocínio dessa pessoa também. Quando ela me escuta, o que eu estou falando, o que ela poderia estar pensando. Eu imagino essa relação. E aí eu vou alterar minha forma de me colocar para não ficar tão linear. Isso vai alterar não só o meu foco direto, quanto a minha fala. A minha fala não vai ficar tão linear o tempo inteiro enquanto eu estou falando e o conteúdo vai se desenvolvendo e eu vou mantendo sempre. Ok, eu posso fazer pausas e então novamente eu continuo com o conteúdo. Se eu vou escutando isso durante muito tempo, parece que eu vou entrando num transe, que não é o objetivo. Ó, o que eu fiz agora? Que não é o objetivo. Eu tentei quebrar aquele transe. Então, primeira dica é: quem é o meu interlocutor? Quem é que está aí atrás da câmera? Que lá no presencial é com quem é que eu estou falando ao vivo. Mas aqui é quem é o meu interlocutor que está atrás da câmera. E lembrar constantemente desse coletivo ou dessa pessoa. Não esquecer que vocês estão conversando com pessoas que existem. E segunda coisa que eu estava falando agora, as tônicas na fala. Vocês podem pegar um caderno, uma anotação de vocês e antes de realizar a apresentação, anotar essas palavras-chave que fazem parte do trabalho de vocês. E no momento que vocês forem sempre mencionar essas palavras, tentar dar uma tônica diferente. Quem estiver ouvindo vai dar aquela despertada. Se num trabalho escrito, por exemplo, a gente teria a configuração das letras em itálico, por exemplo, para palavras em outra língua, o itálico me sinaliza. Essa palavra é de uma outra língua, eu tenho que ter atenção ao ler aquilo. E se eu estou falando e é um termo diferente, muito técnico, complicado, como é que eu posso dar essa mesma ênfase que o itálico daria? Eu posso falar com mais calma, até para me ajudar, para eu não tropeçar na pronúncia daquela palavra que é um pouquinho mais complicada. Palavras-chave que são muito importantes, que no trabalho escrito estariam em negritos, nos tópicos, nos subtítulos. Aqui eu posso dar uma tônica muito mais forte. Por exemplo, se a gente fosse falar, então agora a gente vai falar sobre a voz. Então a voz ela trabalha com isso, com aquilo outro, barará, barará. Eu chamo a atenção, eu tenho, vocês estão percebendo isso, eu tenho muita mania de falar com as mãos juntas. Que isso também me potencializa sinalizar algumas coisas. Então utilizar toda a nossa corporeidade para expressão, para comunicação. Seguindo então, a gente falou dessas duas dicas específicas, a questão do olhar, saber quem é que está aí atrás desse dispositivo, que muitas vezes pode ser um pouco impessoal, um pouco distante. Nem todo mundo tem uma facilidade de repente se relacionar com um dispositivo e conversar naturalmente com aquele dispositivo. Então esse exercício mental de lembrar, tipo, quando eu estou conversando no telefone eu escuto a voz da pessoa e eu falo naturalmente o que eu estou escutando. Pensa que é a mesma coisa, só que eu não tenho vendo o rosto da pessoa, mas eu tenho que imaginar constantemente a presença desse meu interlocutor que está ali me assistindo. E a outra dica é as tônicas na minha forma de falar, para dar destaque e assim evitar que o meu discurso fique muito linear, tá? E isso dentro da forma de cada um. Eu
tenho essa corporeidade, eu vou trazer isso dessa forma que vocês estão vendo. Mas cada um vai calibrar, vai dar a sua impressão, vai dar a sua subjetividade a partir da sua forma. Não pensem que agora, então eu tenho que imitar a forma como ele está fazendo. Não. Vocês estão recebendo chaves, vocês estão recebendo ferramentas, mas a forma como cada um vai utilizar as ferramentas é da sua forma, é do seu jeito, a partir das suas necessidades. Tá? E a partir desse processo, o que começa a acontecer? Tanto o fato de que se a gente estivesse ao vivo e eu estivesse constantemente falando sobre a forma como vocês estão se expressando, que ali ao vivo também estaria acontecendo essa relação do autoconhecimento, da autoimagem, essa percepção de si. Aqui a gente tem esse exercício um pouco mais dilatado e concentrado, porque a gente tem esse exercício gravado em câmera, em vídeo. Tanto para mim quanto para vocês, porque eu não estou tão habituado assim com a linguagem do audiovisual. Para mim também está sendo este exercício. Vocês acham que esse é o primeiro vídeo que eu gravo para vocês? Não é! Então, essa questão da autoimagem, do autoconhecimento, que a gente não falou tanto, mas também é extremamente importante, porque faz parte do autoconhecimento a gente ter esse, opa, achei isso estranho, deixa eu reelaborar isso de novo. Por que eu não estou habituado com a minha voz? Por que quando eu gravo a minha voz ela é diferente? Eu acredito que eu não tenha falado isso para vocês, mas vou mencionar agora nesse vídeo. Lembram quando eu falei que a gente tem os ressonadores? A gente trabalhou aqui nessa oficina ressonador do peito e da cabeça. Então existe essas ondas sonoras que ressoam no nosso corpo e elas são emitidas, são projetadas para fora e assim as pessoas nos escutam. Nós, individualmente, cada um tem a habilidade de ouvir não somente essa voz que é projetada para fora, mas também essa voz que ressoa nos nossos ressonadores. Então a gente escuta, na verdade, a mistura dessas duas vozes, a voz interna e a voz externa que os nossos ouvidos captam. A gente faz essa mistura e essa mistura dessas duas vozes que a gente identifica enquanto a personalidade da nossa voz. Porém, quando a gente grava a nossa voz, a gente está escutando só a voz externa que é projetada. E por isso que muitas vezes a gente tem esse estranhamento. Mas esse estranhamento, ele vai passar. Quanto mais a gente fizer esse exercício, se escutar, se gravar, se conhecer, mais a gente vai ouvir a voz e vai dizer, tranquilo, já entendi que essa também é a minha voz. Então, essa é a habilidade dessa prática, dessa constância, dessa técnica. Quanto mais a gente percebeu que sente uma necessidade maior de exercícios de raciocínio, é interessante inclusive o vídeo que eu falei que vocês podem assistir depois para me analisar, porque ali eu explico muito mais detalhado aquilo que a gente trabalhou no encontro do raciocínio, que é a questão dos jogos de improviso. E ali, naquele vídeo, eu pude contextualizar muito mais, então se alguém ficou com alguma dúvida também pode acessar aquele conteúdo para reforçar isso. Então, se observa que, de tudo que foi trabalhado, eu observo que a questão do raciocínio, ou a questão da voz, da pronúncia, da gesticulação dos lábios, a questão da respiração, porque eu vou falar e eu percebo que eu fico muito ofegante, o olhar, como é difícil estabelecer um contato, todos esses elementos, cada um identifica o que tem de mais necessidade e a importância de treinar isso, a importância de ter um constante exercício para vocês se sentirem mais seguros no momento que forem executar esse exercício que a gente está fazendo agora, esse exercício que eu estou fazendo agora com vocês. Constantemente eu observo, opa, eu tenho que cuidar um pouco mais da gesticulação dos meus lábios, porque uma falha minha, não uma falha minha, mas uma coisa que eu tenho que manter sempre atenta. Eu tenho o hábito é comum para mim poder falar e não gesticular tanto os lábios. Estou tentando me olhar também enquanto eu falo. Então, quando eu lembro de fazer isso com um pouco mais de atenção, para mim é melhor. Então, não significa que, isso já está incorporado em mim e eu não preciso mais me preocupar com essas coisas. Muito pelo contrário, a chavezinha, a ferramenta, a oficina funciona bem como uma oficina de carro.
foi ofertado algumas ferramentas para vocês. Quando vocês percebem que o carro de vocês, que é esse veículo aqui, está precisando de alguma coisa, vai lá com aquela ferramenta e dá uma calibrada, só que essa calibrada não pode ser só pontual no momento que percebeu. Ela tem que ser constante, eu tenho que fazer esse exercício constante daquele aspecto que eu estou percebendo. E aí, novamente, vem essa questão da autoanálise, do autoconhecimento, da autoimagem, que vocês têm essas percepções de si. E que ao desenvolver essas percepções de si, vocês não sejam brutais consigo mesmos. Por quê? Porque quando a gente vai se analisar, a gente geralmente é muito cruel conosco. A gente tenta às vezes modular o que funciona no outro pra gente, e nem sempre isso vai se encaixar de uma forma interessante. Então que vocês possam ter essa percepção, essa autoimagem, mas aceitando as diferenças e as qualidades de vocês, que isso é o primordial, tá certo? Acho que eu vou ficando por aqui, já falei bastante, falei ali acompanhando 23 minutos. Gostaria de agradecer novamente a professora Gi pela oportunidade, agradecer cada um de vocês pelo exercício, pelo comprometimento, pelo constante diálogo. Me coloco à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer necessidade, qualquer dica que vocês venham a necessitar. Acharia muito interessante que se vocês pudessem fazer algum tipo de avaliação ou comentário sobre essa oficina e passar para a prof ou para mim seria muito importante, porque isso também vai servir para o meu crescimento profissional, para o meu crescimento pessoal. Então, está dado aí essa abertura para esse diálogo, e agradecer muito esses dias que a gente teve de contato, tá bem? Um abraço, se cuidem, tenham um maravilhoso ano letivo e até mais!